Olá, irmãos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Márcio Matos e quero aqui trazer um tema para a vossa meditação. Eu tenho crescido no Evangelho desde os 5 anos de idade, nas Assembleias de Deus. Eu tenho visto muito se pregar sobre a vinda de Jesus, sobre os últimos tempos. Eu tenho notado que os pregadores pregam que Jesus vai voltar a levar o povo, e depois que Jesus levar o seu povo para morar com ele no céu, aí sim vai ser enviado na terra o anticristo, a qual tem pessoas que terão que dar o próprio pescoço, o próprio sangue para se salvarem. Mas eu tenho notado em todo esse tempo que eu tenho assim feito a leitura da palavra, meditado, estudado, orado a Deus, eu vejo que o que é pregado nos púlpitos não é verdade. Não é assim que está escrito. Nós temos um sério problema hoje na igreja, um problema muito sério na igreja, que nós acreditamos em vários livros, acreditamos em vários sonhos, acreditamos em várias interpretações, como se fossem profecias, mas não acreditamos na maior profecia, na maior revelação, que é a palavra pura, simples e singela, que foi escrita para nos deixar como luz, como lâmpada para os nossos pés, para guiar o nosso caminho. Eu quero trazer aqui a meditação, a palavra, a qual está escrita no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo falando sobre a vinda de Jesus e que nós não devemos ser enganados, nem por espírito, como fosse uma revelação ou uma visão, nem por carta, como se fosse dos próprios apóstolos escritas, nem por palavra alguma de pregadores ou de teologia ou de sonhos. Mas ele está dizendo para que nós guardamos, e ele ainda roga para que a gente guarde esta palavra. E eu quero ler aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 para você entender o que está dizendo o apóstolo Paulo. Está escrito assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer seja por um espírito, ou revelação de espírito, ou algo vindo do espírito, quer seja por alguma palavra, uma pregação, ou alguém dizendo, ou quer seja por epístola, como de nós, ou seja, como uma carta que foi escrita de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. No versículo de número 3 ele está dizendo que ninguém te engane, você não se engane, que Jesus não virá e nós não vamos nos reunir com ele, enquanto não vier a apostasia e se manifestar o anticristo. E a partir do versículo 4, ele dá algumas atribuições ao anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele está dizendo que o anticristo vai se opor a todo tipo de religião, a todo tipo de deuses. Ele vai se levantar contra tudo aquilo que seja objeto de adoração das nações, dos povos. E ele mesmo se assentará no trono, ou seja, se assentará no templo de Deus, dizendo ser Deus e querendo parecer Deus. Não vos lembrais, no versículo 5 está dizendo Paulo, não vos lembrais que estas coisas eu vos dizia quando ainda eu estava convosco, irmãos? E agora vós sabeis o que detém para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
Aqui está mostrando claramente como que o anticristo vai ser aniquilado, destruído e lançado fora do comando, do poder, que segundo Apocalipse durará somente 7 anos o seu poder, da primeira e da segunda besta, do anticristo e do falso profeta, que Jesus virá e vai aniquilar e destruir. No Mateus 24, no livro de Mateus 24, nós podemos ver claramente quando Jesus está no templo e os seus discípulos estão mostrando a estrutura do templo lá em Jerusalém para Jesus e dizendo para ele, olha que coisa magnífica, todos deslumbrados. E Jesus olha para eles e fala, tá vendo aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. E a profecia verdadeira, ela se cumpriu. Não existe mais templo em Israel, não existe mais templo em Jerusalém. E ali os discípulos, quando ouviram isso, ficaram atônitos e subindo ao Monte das Oliveiras, eles chegaram em particular, somente os discípulos, os cristãos, os princípios, os principais, os primórdios cristãos, o alicerce ali da igreja, que Jesus fundou a igreja, construiu a igreja. E ele chega e pergunta para Jesus, mestre, quando serão essas coisas? Qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Duas coisas distintas, vinda e fim do mundo. E Jesus fala, vedes que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, haverão falsos profetas. Vocês vão ver terremotos, vulcões, furacões, tsunamis, pestes, fomes, destruições, guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. É somente o princípio das dores. E se levantará reino contra reino e nação contra nação. E vós serão perseguidos, odiados de todas as gentes, ou seja, de todo mundo, e vos matarão, lançarão vocês nas prisões. Mas não tema, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus ainda acrescenta, dizendo sobre a grande tribulação, haverá uma grande tribulação como nunca houve, e jamais haverá outra vez na terra. E Jesus fala assim, quando ouvirdes que a abominação da desolação que predisse o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê entenda, ele está dizendo sobre o anticristo, quando virdes o anticristo que foi predito pelo profeta Daniel, dentro do templo de Deus, fuja para os montes, não volte nem na sua casa pegar capa, não volte, porque será uma grande perseguição como nunca houve. E Jesus ainda diz, e se aqueles dias das tribulação, o dia da tribulação não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados os dias da tribulação. Olha aí, meu querido, como você pode falar que você vai estar no céu? Como você pode estar falando que Jesus arrebatou alguém, se ele está falando que os dias da tribulação foram encurtados? É uma fase muito curta, é um período só de 3 anos e meio, muito curto, por causa dos escolhidos foi encurtado. Como uma pessoa pode ler e não entender? É tão simples, um evangelho tão simples, uma palavra tão simples. Se investe tanto hoje em teologia, estuda tanto, vocês querem saber a repimboca da parafuseta e não conseguem entender uma palavra tão simples, a qual é necessário que entenda para que não seja enganado. E ele disse, por causa dos escolhidos foram abreviados os dias. Em Apocalipse podemos ver já os dias abreviados em 3 anos e meio de perseguição. E Jesus acrescenta, e logo depois não é antes, depois não é ontem, logo depois é depois. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, como predisse o profeta Joel, no capítulo 2. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu. Então vereis o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, ao qual ele vai enviar os seus anjos, que vão ajuntar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Eis aí o arrebatamento,
a qual é pregado como um arrebatamento secreto. E a minha Bíblia e a sua Bíblia também, se você ler, você vai ver, ela diz: todo olho verá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. Relâmpago não se esconde, ele se mostra. Tem umas ideias que falam, é num piscar e abrir de olho. Sim, a Bíblia fala, seremos transformados, o apóstolo Paulo falando. Em 1 Tessalonicenses, ele diz assim acerca do arrebatamento. Ele diz assim, num piscar de olhos seremos transformados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que ficarmos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos a encontrar com o Senhor nas nuvens, porque Jesus virá e os seus pés não tocarão essa terra, ficará nos ares. Não existe arrebatamento secreto. É uma mentira, é uma teologia mentirosa que Satanás infiltrou dentro das igrejas, porque tem muitos crentes que perecerão. O anticristo vai se manifestar, vai marcar as pessoas, vai trazer o seu regime de governo e muitas pessoas esperando o tal arrebatamento secreto que é imbíblico, não existe na Bíblia, vão aceitar essas coisas esperando o arrebatamento. Não é nada porque o arrebatamento não aconteceu e vão receber o sinal de Satanás. Errais porque não conheceis e não examinais as Escrituras. Hoje nós nos conformamos somente em sentar lá na igreja, ouvir um sermãozinho meia boca, aquele sermãozinho furado, barrela meia boca, que Deus vai te dar, que Deus vai te prosperar, que Deus vai fazer, e nós esquecemos, meu querido, por que Jesus veio? Ele não veio para te prosperar somente, ele não veio para te enriquecer, não veio para te dar um bom casamento, não veio para fazer essas coisas, ele veio para te salvar da condenação vindoura. Saia dessa odisseia de mentira. Examine a palavra de Deus. Aqui é só um pequeno vídeo, uma pequena amostra do que está na palavra de Deus, da verdade sobre arrebatamento. Se você lê em Apocalipse, o toque das trombetas, tocam-se as trombetas e tragédias, catástrofes acontecem na terra. E nós vemos então arrebatamento, ou seja, Jesus tomando o domínio do reino no toque da 7ª trombeta. Quando já foram tocada o anticristo presente, a destruição do anticristo, os exércitos reunidos para fazer guerra contra Jesus. Para de acreditar nesse arrebatamento mentiroso, secreto, que não existe. A Bíblia nunca falou isso, a Bíblia não fala isso, não tem isso escrito. E se você quiser contestar, eu aceito qualquer hora que você me ensine, se você tem provas bíblicas para me ensinar que existe um arrebatamento secreto, eu estou aberto para te ouvir. Estou aberto para te ouvir a qualquer momento. Não existe. Antibíblico, mentiroso, falso. Jesus vem para estabelecer o seu reino. É por isso que na oração do Pai Nosso nós não oramos: Pai Nosso que está no céu, vamos até o teu reino. Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Estamos convocando que o reino venha. Não existe, meu querido, o arrebatamento secreto. Todo olho verá. E a Bíblia diz mais em Apocalipse que as nações se lamentarão de ver ele vindo nas nuvens do céu. E lançarão as topeiras e nas tocas os seus ídolos, os seus deuses. E pedirão para que as montanhas caiam sobre eles. E a Bíblia diz que Jesus envia os seus anjos que reunirão os salvos, que vão encontrar com eles nas nuvens e para sempre estará com ele. E assim será estabelecido o reinado de Cristo, o reinado milenar que está escrito em Apocalipse 20, as almas daqueles que foram degolados por causa da palavra de Deus e do evangelho de Jesus. Não é porque ficaram na terra não, meu querido. Não é porque pecaram não, eles foram degolados por amar e pregar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus. A Bíblia diz que eles ressuscitaram, mas os outros mortos não. Os outros mortos não ressuscitaram até que passe os 1000 anos. E ainda diz assim, Apocalipse 20, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, e esses que foram degolados fazem parte da primeira ressurreição, que acontece com a vinda de Cristo para estabelecer o reino milenar. E eles reinarão com ele os 1000 anos. Abra sua mente, irmão. Não seja enganado.
por uma teologia barata. Ah, mas são teólogos, são estudiados. Grande coisa. Todas as religiões têm grandes teólogos e eles são formados, sabe para quê? Só para apoiar a tese da sua denominação, só para apoiar a tese da sua seita. Você vê católicos teólogos, você vê adventistas teólogos, você vê todo tipo de crente assembleano, batista, teólogos. Mas o que eles fazem? Eles puxam a sardinha, meu querido, para aquilo que foram colocado através da sua denominação. Não adiantou de nada a teologia. E o evangelho é simples. Quando Jesus falava de evangelho, ele falava, meu querido, acerca, fazendo parábolas, comparando com coisas, com pescaria, comparando com agricultura, para que o povo entenda. O evangelho não foi feito para te dar um nó na cabeça, ele é simples para você entender, para a criatura mais simples dessa terra poder entender, para que se salve. Mas o diabo é inteligente, usa de artimanha e faz que seja difícil de entender, faz que parece que seja uma coisa do outro mundo, para que você não tenha interesse e perca o interesse em se salvar. Não existe esse arrebatamento secreto. Saia dessa mentira. A Bíblia nos mostra, meu querido, o anticristo vai se levantar, vai se assentar no templo. Veja, olha para Israel. Olha como tem pessoas já sendo treinadas para o ministério levítico, porque eles já estão com planos de levantar o templo em Jerusalém. Quando levantar esse templo em Jerusalém, meu querido, só tem um que está esperando para sentar dentro dele, o anticristo, antes que Jesus venha para tirar o poder das mãos dele. E eu vou postar muito mais vídeos para que você aprenda. Muitos mais vídeos, se você curtir, se você perguntar, pode perguntar à vontade, eu quero ter o prazer de te responder. Dentro da palavra de Deus, dentro da escritura pura, santa e simples, que é a palavra de Deus. Deixo aqui a minha saudação e que esse vídeo possa ajudar você. Deixo aqui o meu abraço. Fiquem todos com a paz do Senhor. Até a próxima.